Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, Spotify, YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. Hoje, nós iremos conversar um pouquinho com a Marli Winkler, novamente. Marli, seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada. A Marli, ela é uma estudiosa de muitos anos. Ela também é uma ativista da causa vegana. Né? Ela foi a fundadora aí da Sociedade Vegetariana Brasileira. E ela é uma grande tradutora de livros. Ela traduziu uma coleção da Helena Blavatsky, os Collected Writings, em inglês, né? Em português, os escritos compilados, e é justamente sobre mais um volume dessa coleção que iremos falar hoje. Então, a gente já gravou aqui sobre os volumes que haviam sido publicados anteriormente, o último que a gente gravou foi sobre o volume 1, né? E eles acabaram saindo, esse projeto, né? Ele tem uma parceria com o Centro Lusitano de Unificação Cultural, onde aqui no Brasil nós revisávamos parte dos volumes e lá eles revisavam outros volumes, né? Então, aqui no Brasil do 1 ao 7 e lá em Portugal do 8 ao 9. Então, acabou saindo fora de ordem esses primeiros volumes, né? Saiu o volume 8, depois saiu o volume 1, agora saiu o volume 9, mas daqui para frente a gente organizou ali para os próximos, né? Sairão na sequência, aí 2, 3, 4, 5, vai sair uma ordem mais fácil de acompanhar. E, Marli, então, esse volume 9, né, acabou de ser lançado aí pela Editora Teosófica, e cada volume, então, é uma grande coletânea, né, de artigos de Helena Blavatsky, e cada volume ele aborda, a Marli está ali com o livro em mãos, né? São um tijolinho. São bem grossos, né? Com certeza. E cada um deles, né, Marli, ele aborda um período histórico específico ali dos artigos, né? Pega os artigos de um período. E esse, então, é o ano 1888. Fala para nós o que estava acontecendo nesse ano aí na vida de Helena Blavatsky e no mundo, ali no contexto que ela estava inserida. 1888 ela já estava morando em Londres, né? Depois de um período de muitas viagens pelo mundo, depois que ela se fixou em Londres, ela não viajou mais. E, portanto, ela teve um ambiente muito mais propício, né, para escrever e tal. Então, é uma fase muito boa, muito madura, né, dos escritos dela, que iniciaram essa fase, iniciou justamente no volume 8. Ali também ela cria uma outra revista, ela já tinha criado a The Theosophist, né, lá na Índia, que continuou, e está aí até hoje, mas em Londres ela criou uma outra revista que se chamava Lucifer, que é um nome bem polêmico, tal, mas ela fez de propósito. E ela, né, já claro que ela vai explicar, né, qual que é o objetivo, né, de ter chamado esse nome e tudo. E então o volume 9, ela está em Londres, ela reúne um grupo de pessoas em torno de si que facilitam, vamos dizer assim, a vida dela, né? Porque antes ela tinha até que trabalhar, vender artigos, até vender gravatas ela fazia para sobreviver uma época. E então nesse período ela está mais tranquila e então até compra uma casa ali, alguns, né, discípulos dela compram uma casa, ela se instala, ela tem um ambiente propício para escrever. Então, como eu falei, é uma época boa nesse sentido. Mas sempre houve polêmicas em torno dela, né? Ela já vem daquela polêmica, onde ela foi acusada e tudo, né, de ser charlatã, de não ser verdade, muitas coisas que ela tinha falado lá em relação aos contatos que ela tinha com os mestres, sobretudo e tal. Mas nesse período isso aí a poeira tinha já passado um pouco, mas ela ainda estava com alguns problemas com um grupo indiano lá. Eles não queriam que certos conhecimentos que ela iria transmitir através da doutrina secreta que fossem transmitidos. Eles queriam resguardar.
Então tinha um grupo, né, de indianos que era contra, e inclusive o Subba Rao, que era uma pessoa muito benquista dentro da sociedade teosófica, muito culta, muito erudita, e que a Blavatsky inclusive pedia para ele revisar, né, a doutrina secreta e tudo mais, mas ele também ficou do lado dos indianos e acabou até se afastando da sociedade teosófica. E aí foi nesse período, né? Também, isso foi bem no início, né? Começa a piorar o atrito entre eles, e aí é carta para cá, é carta para lá, porque né, não tinha internet. Então, tudo isso estava acontecendo. Também houve um evento importante, que foi a morte da doutora Anna Kingsford, né? Foi bem no início, lá do ano de 1888, que também era uma figura muito importante ali no movimento, onde também havia atritos, alguns atritos, mas ela também já tinha sido presidente de uma loja. Então, é esse clima que ela está vivendo. Então, assim, esse volume 9, ele até que nem tem tantos artigos, mas é bastante, são 48 artigos, porque alguns são muito longos. Então, ela continua, né? São 593 páginas no português. Tem mais um detalhe, né? No inglês, do inglês para o português, em geral, claro que tem o tamanho da letra, tudo isso também influi, mas é 15% a mais de texto, porque o inglês é mais enxuto e o português é mais rebuscado. Então, são 593 páginas esse volume. E aí ela aborda, claro, muitos, né, assuntos, e eu costumo dizer, são minas de ouro, né, esses escritos dela. Então, ali dá para garimpar à vontade, achar pepitas de ouro, achar pérolas, achar né, diamantes, se vai achar gemas, né, e outras coisas que são assim mais circunstanciais, mais da época, mas sempre tem alguma coisinha ali que você, né, pode aproveitar. Então, ela continua, por exemplo, uma discussão, uma controvérsia que ela tinha com um abade, o abade Rock, um abade francês, sobre, né, sobre o esoterismo cristão, porque ela tinha publicado lá no volume 8 um texto que seja, né, sobre o esoterismo cristão. E o abade Rock escreveu para ela e começou a questionar algumas coisas, mas tal, e ela começou a responder. Então, houve uma troca de mensagens entre eles muito grande. E isso que, às vezes, eu digo, assim, às vezes, numa palestra, uma pessoa levanta lá e às vezes faz uma pergunta que pode parecer até simples ou até boba, tal, mas a resposta quase sempre traz muita coisa interessante, né? Então, é bom que façam perguntas, é bom que escrevam, é bom que haja polêmica, porque isso dá a oportunidade de esclarecer, né? Então, essa controvérsia continua no volume 9, e tem outros artigos também, tem bastante coisa sobre a questão cristã, do cristianismo, né? Um deles é teosofia ou cristianismo, ou jesuitismo, ocultismo prático, outro texto, né, bem interessante dela, o princípio da vida, por que os animais sofrem, o que a teosofia fez de bom na Índia. Eles ficam, tá, mas o que fizeram de bom na Índia? Então, ela vai responder, porque ela já nem está mais na Índia, né? E um outro é ocultismo versus artes ocultas, ela vai contrastar isso, né? O que é o ocultismo verdadeiro e o que são as artes ocultas. Essa continuação, né, dessa controvérsia, ela gira em torno, né, da interpretação espiritual e esotérica do cristianismo e das diferenças filosóficas entre a teosofia e a teologia católica. Então, o abade sempre quer dizer que o que ela escreve está contido, né, dentro do cristianismo, tal, e a Blavatsky vai discordar, vai dizer que não, que são interpretações diferentes. Ela diz que em tom crítico, né, pro abade, que o acusa de deturpar tanto a essência do esoterismo quanto de mostrar uma compreensão limitada do budismo e do ocultismo.
E ele achava que ele estava tendo uma interpretação muito boa e tal, e ela disse que não, que ele está entendendo errado. Então, ela sustenta, por exemplo, né, que o Cristo da igreja é uma invenção posterior e uma figura alegórica e simbólica e que foi mal interpretada e antropomorfizada, né, pela tradição eclesiástica. E isso aí é uma coisa que é pesado, né, para um católico entender, né? Ela diz também que ela rejeita a ideia de um Cristo como figura histórica. Foi a primeira pessoa que eu saiba que fez isso, né? E ela sugere que o Cristo é uma personificação dos princípios universais presentes nas religiões antigas. Tudo isso, é claro, ela vai desenvolver, né? Vai desenvolver como, né, dando argumentos, né, muito procedentes e tal. E o Abade Roca, por outro lado, ele enfatiza que a igreja cristã, que a igreja, né, é singular e superior, né, a superioridade do cristianismo e de Jesus Cristo, e atribui, né, uma plenitude a essa verdade divina e poder redentor. Então, ele diz que, embora admire a sabedoria oriental, que o verdadeiro esoterismo encontra-se preservado na mensagem de Cristo. Então, ele fica defendendo essa visão cristã, e a Blavatsky fica dizendo que não, peraí, né? Mas é claro que ela não combate o cristianismo, ela combate, né, algumas visões, alguns dogmas e tal. Então, esse né, do Cristo histórico, ela é uma que ela combate, né? Então, isso aí é bem assim, forte, né? Vamos dizer assim. Então, nessa troca de cartas, reflete justamente esse encontro entre o pensamento esotérico oriental e o cristianismo ocidental. Tá bem exposto ali, né? Os dois pensamentos. E há quase que um atrito quase que inevitável, né, entre essas duas, entre a busca teosófica por uma verdade universal, né, e a crença cristã na exclusividade da redenção divina em Cristo, da revelação divina de Cristo. Então, esse é o mote, vamos dizer assim, desse artigo. Cada religioso, né, sempre acredita que a sua religião é a única, geralmente, né, o religioso que não é eclético, né, que não tem uma visão mais abrangente, ele sempre acredita que a sua religião é verdadeira e todas as outras são falsas, né. O Joseph Campbell costumava dizer, né, que mitologia é sempre a religião do outro, né. Você sempre acredita que a sua religião é verdadeira e a outra é mitologia, mas você não para pensar que a sua também, né, é uma estrutura mitológica, né, no sentido de mitos, não no sentido de fábulas, né, de alegorias, não que seja falso no caso, né. Sim, isso mesmo. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Marli Winkler sobre o volume 9 dos escritos compilados de Helena Blavatsky, publicado no Brasil pela editora Teosófica recentemente, o lançamento aí da editora. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Helena Petrovna Blavatsky. Essa é uma autora que muitos sabem que deixou muito material escrito, muitos livros, obras super conhecidas no meio esotérico, espiritualista, teosófico. Porém, o que muitos não sabem é que, além dos livros, ela também escreveu muitos artigos. E todos esses artigos podem ser encontrados na coleção Collected Writings, publicado em língua inglesa em vários lugares do mundo. Até pouco tempo, essa coleção só estava disponível na língua inglesa. Porém, recentemente, a editora Teosófica, em parceria com o Centro Lusitano de Unificação Cultural de Portugal, começou a publicar os volumes e disponibilizá-los em nosso idioma. Aqui, em minhas mãos, está o volume 1 dos Collected Writings, que em português passou a se chamar Escritos Compilados. Esse é o primeiro volume, tem quase 900 páginas. A editora Teosófica teve todo um cuidado em publicar ele muito semelhante, praticamente igual à edição original, com essa guarda extra
na capa, essa proteção adicional, com uma foto de Helena Blavatsky. Cada volume terá uma foto diferente, exatamente igual aos volumes originais. Cada foto representando a época em que os artigos foram escritos. E a capa dura do livro, também muito semelhante à versão original. Essa coleção tem tradução da Marley Winkler e todos os volumes da coleção serão disponibilizados gradualmente. Então, quem tiver interesse, quem gosta desses temas, dessa autora, fique atento aí às nossas redes sociais, às nossas mídias, para não perder nenhum lançamento. Essa foi hoje a dica de leitura da editora Teosófica. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, conversando hoje com a Marley Winkler sobre um livro que ela traduziu, os escritos compilados de Helena Blavatsky, o volume 9, que trata ali de artigos escritos pela autora no ano de 1888. Marley, então ali na contracapa do livro, né, fala de alguns artigos que estão na obra. Eu que trabalho, né, nessa área assim, do vegetarianismo, então me interesso por esses temas. É um artigo que fala sobre por que os animais sofrem. Então, ela vai abordar o sofrimento mesmo dos animais, e ela sugere que o amor altruísta combinado com uma vontade forte é uma forma de poder para aqueles que desejam aliviar esse sofrimento. Olha, é interessante isso, né? Quer dizer que, então, a gente tendo amor, né, um amor altruísta e uma vontade forte, isso ajuda os animais. Interessante, né? Então, o texto critica a cultura ocidental e suas religiões que negligenciam a compaixão pelos animais, comparando-as desfavoravelmente com as tradições filosóficas e religiosas orientais, como o budismo, o brahmanismo e outras religiões que enfatizam a proteção e bondade com todas as criaturas vivas. Então, ela diz que isso aí também tem a ver com religião. E de fato, né, o que as nossas referências, o que é permitido, os nossos cânones, é que fazem com que as pessoas ajam de uma maneira ou outra, né? Ela diz que, por exemplo, que a religião ocidental, ao interpretar que os animais foram criados para servir o homem, né, legitima a sua exploração e maus tratos. E ela culpa, então, esse egoísmo e a teologia ocidental pela crueldade e brutalidade com que os animais são tratados nas sociedades cristãs. Então, é uma coisa mais, assim, filosófica que ela aborda, né? Ela também diz que, segundo o ensinamento budista, a chegada dos estrangeiros cristãos no Oriente trouxe consigo uma indiferença e crueldade inéditas para com os animais. Ou seja, são teorias que são colocadas na nossa cabeça que permitem a gente se tornar mais elástica a nossa ética ou menos, né? E ela fala isso, então, que é a teologia cristã que permite, né, crueldade e maus tratos aos animais. Por quê? Porque acha que o animal foi criado para servir o homem. Então, o artigo também conclui que não se pode culpar individualmente os cristãos leigos, né, por maus tratos, vamos dizer, por comer carne, mas sim o sistema teológico e a cultura ocidental por fomentar um egoísmo crescente. Né? E ela diz, então, finalmente, que a única maneira de mudar essa realidade é repensar a educação e os valores culturais, para que a compaixão e o respeito pelos animais possam ser restaurados. Isso seria muito bom, né, se a gente tivesse, né, isso aí incutido nas crianças desde pequenos. Né? Acredito que a única revolução possível que eu acredito é a mudança cultural mesmo, né, como o Blavatsky está dizendo, né. Então, se você cresce em uma sociedade que você acredita que aqueles seres estão ali para lhe servir, né, de qualquer maneira, para o seu bem-estar,
você vai reproduzir esse comportamento, a não ser que você, em algum momento, ou por conta própria, o que é mais difícil, né, se dê conta que aquilo ali é errado, ou você encontre uma outra vertente de pensamento que faça você refletir e reavaliar a sua postura e os seus valores, né? O movimento vegano faz muito isso, né? Então, Exato. na verdade, é um movimento cultural, né? Ele é um movimento cultural. Porque é permitido tratar os animais confinados e abater, isso é permitido, a lei não condena isso. Então, é permitido e as pessoas, né, comem isso naturalmente. Então, o movimento, né, vegano vai contra isso, mostrando, né, outra maneira de ver todas essas questões. Mas você vê, lá em 1888, essas questões já eram debatidas. E a doutora Anna Kingsford, que faleceu nesse ano, foi uma grande defensora também do vegetarianismo. Ela, inclusive, foi estudar medicina na França, porque na Inglaterra não era permitido mulher estudar, entrar em faculdade, para defender os animais. E ela tem, né, a tese dela já é uma defesa contundente, né? Ela apresenta muitos argumentos, né, muito interessantes, ela era uma pessoa, né, que sabia se expressar muito bem. E ela andou pela Europa toda fazendo palestras sobre o vegetarianismo. Né? E até ela pegou a doença que matou ela, pegou no porão lá do Pasteur, que ela foi lá defender os animais que estavam gritando, porque ele estava fazendo experiências. Isso é outra coisa, né? A vivissecção é uma coisa terrível. Ela foi lá num dia de chuva, pegou uma chuva e pegou tuberculose. E aí não tinha, né, cura nessa época. Acabou morrendo disso. Dizem que se os animais tivessem religião, nós seríamos o diabo, né? Porque com certeza. Tamanho do sofrimento. Ali ainda tem um tempinho, não sei se você gostaria de, então, selecionar um último artigo para a gente finalizar. Então, tem um outro artigo que eu acho bem interessante, porque ela se chama Visões Kármicas. Então, ela é uma narrativa alegórica, né, e filosófica, onde ela explora justamente as operações, né, da lei do karma, através de reencarnações de um mesmo ego, de uma mesma pessoa, um ego, né, reencarna ao longo da história europeia. Então, ela pega dois personagens históricos, inclusive. Então, ela analisa, né, o Clovis, o rei dos francos, né, que fez a unificação lá da França e matou muita gente, né, então, gerou muito karma também, de várias formas, e depois, segundo ela, ele reencarna como o Frederico III da Prússia, que inclusive casou lá com uma filha da rainha Vitória, né? Se chamava Vitória, e eram reis muito bons, com muitos planos e tudo, e não conseguiram realizar, porque ele contraiu um câncer de garganta. Então, quando chegou a vez dele assumir, ele foi rei somente 99 dias, e morreu. Então, é bem legal ela diz, né, que o karma é inevitável e justo, né, e que cada ato de violência e traição cometido por Clovis retorna, né, sob a forma de doença, limitação e sofrimento na vida de Frederico III. Então, ele quis fazer muitas coisas e não pôde, porque ele tinha um karma pesado de outra encarnação, né. Então, durante a narrativa, sugere que a alma, mesmo encarnada em diferentes corpos e épocas, deve enfrentar e equilibrar suas ações, né? Aprendendo com cada experiência até atingir o estado superior de compreensão. Aí você vai, claro, gerar menos karma, mas aí, isso aí tem muita história né, muita água para passar por baixo da ponte até chegar nesse ponto. Então, ela também faz uma grande crítica à guerra e à ambição, né? Porque quase tudo isso aí, por exemplo, o Clovis, foi motivado, né, por ambição, por essas guerras e tudo, né? E que a alma de Frederico, após reencarnar como um líder militar, é atormentada por visões das mortes e sofrimentos que causou direta ou indiretamente. Diz que ele tinha, né, essas visões e era atormentado.
e que, em um momento de lucidez, ele reflete sobre a inutilidade da violência e jura nunca mais apoiar a guerra, tentando romper o ciclo de destruição e sofrimento. Então, eu não conheço a vida desses personagens, mas, né, a gente, lendo esse texto que está aí no volume 9, a gente pode, né, ir lá e estudar a vida deles, né, para entender as operações aí do karma, né. Mas vale a pena ler esse artigo também, porque aqui ela vai, né, ela vai mostrar várias coisas, né? Que a alma do protagonista passa por uma série de experiências reveladoras dos planos espirituais, onde encontra figuras simbólicas, como as normas, que são os deuses do destino e na mitologia nórdica, e percebe que todas as suas ações moldaram seu destino atual, né? E através dessas visões, o ego aprende que a verdadeira libertação só pode ser alcançada através do altruísmo, né? Do abandono do ego e da escolha pela paz. Então, eu acho que é um artigo bem interessante. Ela, né, ela também descreve a inevitabilidade do karma coletivo, porque tem o karma coletivo além do individual, né? Sugerindo que a Europa sofreria horrores futuros devido às sementes plantadas por lideranças ambiciosas e atos de violência. E a narrativa termina com uma visão de um futuro idealizado, onde o egoísmo foi superado e os líderes governam com sabedoria e compaixão, abolindo a guerra e trazendo a paz à humanidade. Esse tempo não chegou, né, Dona Blavatsky? Então, esse texto é um estudo profundo da lei do karma, né? E também uma crítica, né, à natureza destrutiva da guerra e da ambição humana. Então, ela destaca, né, que a importância do crescimento individual, espiritual, e da responsabilidade, né, pessoal, mostrando que a paz e a redenção só podem ser alcançadas através do altruísmo e da compreensão do impacto das nossas ações. Então, ela oferece, então, também uma perspectiva profética sobre o sofrimento coletivo que iria se abater sobre a Europa, antecipando as guerras devastadoras, né, que viriam a seguir, porque isso aí foi anterior, né, a Primeira e Segunda Grandes Guerras. Bem interessante. Sim. A gente acaba colhendo os frutos aí, né, das nossas ações, né, sejam individuais ou coletivas. Inevitavelmente, e que a lei é justa. Então, se a gente, né, está passando por algum problema, quem não passa, né? Mas por que eu? Por que não sei o quê? Né? Pode remeter isso aí lá para algum passado teu aí que não foi nada santo. Com certeza. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Marli Winkler sobre o volume 9 dos escritos compilados de Helena Blavatsky, lançamento aí da editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado, somos um.